Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Todos juntos? Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diácono Nelsinho, outro diácono. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos neste domingo, o 20º domingo do tempo comum. E não só o 20º domingo do tempo comum, mas nós também celebramos, o Dia dos Pais. Que alegria, poder celebrarmos o Dia dos Pais, rezando juntos em oração, estando aqui. A igreja também neste mês de agosto, e de modo muito especial essa semana, também comemora e celebra a Semana Nacional da Família. E nós estamos neste mês vocacional, o mês das vocações. Estamos aí refletindo, rezando sobre as vocações, pelas vocações, esse chamado de Deus, Deus que nos chama a uma vocação específica, Deus que nos chama primeiramente à santidade, mas nos chama à santidade dentro de um estado de vida específico. E aí tem o sacerdócio, no qual eu fui chamado. Tenho tenho 2 meses de padre. Agora no último dia 12 completei 2 meses de padre. Então sou um padre novinho. temos também o chamado à vida religiosa, à vida missionária,
temos o chamado ao matrimônio. Descobrir o chamado de Deus e corresponder com esse chamado, dizendo sim a Deus, é uma das coisas mais belas que nós podemos fazer nesta vida. Eu, nesses 2 meses de sacerdócio, posso testemunhar para vocês, foi a escolha mais bela que eu fiz na minha vida. Foi a escolha mais feliz que eu fiz na minha vida, dizer sim a Deus, porque é Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe. E dizer sim a Deus que nos chama a uma vocação já é iniciar aqui, já neste tempo, neste mundo, uma alegria, uma felicidade que é eterna, que não passa, uma felicidade que não está condicionada aos bens deste mundo, às coisas deste mundo, ao ter deste mundo. Já é iniciar aqui uma felicidade que terá continuidade no céu. Por isso que toda vocação, ela tem sua iniciativa em Deus. É Deus que nos chama, e toda vocação nasce dentro de uma família. É a família, esta instituição divina, responsável por fazer nascer tantas vocações. Se hoje eu estou aqui celebrando a Santa Missa, se hoje eu estou aqui servindo a Deus dentro desse carisma, foi porque um dia os meus pais, como eu disse no início, estão aqui presentes, com a graça de Deus, porque um dia os meus pais também disseram sim ao chamado, à vocação deles ao matrimônio. Eles responderam esse sim para serem um através do matrimônio, estabelecendo assim esta instituição chamada família, uma instituição divina. É Deus quem vocaciona também para o matrimônio. Como eu disse, nós estamos refletindo sobre as vocações, e essa instituição chamada família, ela já começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, para de maneira específica se tornarem uma unidade, serem um, formando uma família. E o ambiente formado pelo amor entre o pai, a mãe, os filhos, é o que nós chamamos de lar. E o lar, ele é o berço dos costumes, ele é o berço dos hábitos. O lar, ele é o berço da moral, do caráter, das crenças. É lá dentro da sua casa que isso inicia, que é formado o homem de Deus, a mulher de Deus, aonde os costumes são formados, os hábitos são formados. É dentro de um lar cristão, de uma família, como eu disse, essa instituição divina, aonde nascem as vocações. Eu fui criado no sítio, na zona rural. Meus pais até hoje moram no sítio. Por isso que o Nelson fez questão que eu estivesse celebrando essa missa de encerramento desse Kairos. Eu costumo sempre dizer, quando vou testemunhar minha vocação, que eu deixei o sítio por causa da vocação. Mas no início foi bem difícil. Sou mineiro. Tem algum mineiro aqui? Oh, que beleza! Estou em casa. E como você bem sabe, o mineiro, ele é bem apegado à família. E eu só deixei a minha família, só deixei o sítio, o trabalho no sítio. Os meus outros parentes, fomos criados ali numa comunidade onde todos são parentes, todos são conhecidos. E eu só deixei por conta da vocação.
vocação que nasceu lá dentro da minha casa, onde os meus pais foram me ensinando a fé católica, já desde pequenininho, me levando para a igreja, me levando para as orações. E foi lá que eu fui sendo formado, o meu berço. Então, se hoje eu estou aqui servindo a Deus como padre, muito feliz, realizado dentro do meu chamado, da minha vocação, foi porque eu fui formado dentro de uma família cristã. Esse berço que foi aos poucos gerando ali os hábitos, os costumes cristãos, a fé cristã, foi ali dentro da família. Por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a família, ela é a base, não só de toda a sociedade, sim, de toda a sociedade, mas a família é a base de toda e qualquer vocação. Os meus pais, tenho também irmãos, meus irmãos hoje são casados, tenho uma irmã que namora, outras famílias a partir ali daquela família que começou com os meus pais, surgiram também, já tenho sobrinhos. Então, se destrói uma família, se não se bem forma uma família, destrói-se também todos os valores de uma sociedade. E se destrói uma família, não existe mais vocações. As vocações irão se acabar se não tiver famílias. E hoje, de modo especial, como é Dia dos Pais, eu quero pedir licença às mães, às mulheres, não menosprezando o valor das mães, das mulheres, mas vocês têm o dia de vocês, para hoje destacar um pouco o valor e a importância do homem dentro do lar, dentro da família. O valor de um pai, a figura masculina dentro dessa instituição divina chamada família. Porque existe uma responsabilidade que é própria do homem, que é própria do pai, dentro de uma família. E além dessa responsabilidade, existe uma autoridade própria do homem. Uma autoridade que é própria do pai de família, dentro deste lar. E esta autoridade não é uma autoridade ao modelo deste mundo. Quando nós ouvimos falar sobre as autoridades deste mundo, que a figura da autoridade está tão em baixa, podemos assim dizer. Essa autoridade não é autoridade como o mundo ensina, porque é uma autoridade dada por Deus. É Deus quem constitui o pai e a mãe. É Deus quem vocaciona para essa vocação de ser pai, de gerar uma nova vida, de compartilhar deste dom da criação, gerando uma nova vida. E existe uma responsabilidade que é própria do homem. Por mais que a mulher sim tenha também autoridade, a mãe tenha autoridade, e existem muitas mães, muitas mulheres que assumem isso com garra, com força, mas existe algo que é próprio do homem, porque é uma autoridade confiada por Deus ao homem. É um dado divino de criação. Deus, ao criar primeiramente o homem, se você pegar lá na palavra, você vai ver que Deus criou primeiro o homem. Deus estabeleceu sobre ele
uma autoridade, a começar concedendo a este homem o dom da paternidade, o dom de gerar filhos, e de ter sobre os seus filhos esta autoridade. Ou seja, Deus tem autoridade sobre o homem, o qual Ele cria. O homem, ao gerar os seus filhos, compartilhando deste dom da criação, ele tem autoridade também sobre os seus filhos e, em consequência, sobre toda a sua família. Quando Adão e Eva pecaram, lá no jardim do Éden, lá no paraíso, e Deus, ao procurar o homem e a mulher, o Senhor chamou primeiro Adão. Ele foi primeiro atrás do homem. E o Senhor chamou o homem e disse: onde estás? Onde estás, Adão? Meus irmãos, o primeiro a responder diante de Deus, pela sua família, pela sua casa, é você, pai. Tem algum pai aqui? Levanta a mão assim para a câmera pegar, para ver os pais que estão aqui. O primeiro a responder diante de Deus, por este dom grandioso que Ele te deu, de ser pai, é você. Onde estás? Deus pergunta. O homem, ele é a cabeça da família, segundo o modelo de Cristo, cabeça da igreja. E todo homem, pai de família, é chamado a ser um líder, mas não um qualquer líder. Ele é chamado a ser um líder segundo Jesus Cristo. A figura do homem, a figura paterna, é chamada a exercer esta autoridade dentro da casa, com seus filhos, com sua esposa, mas não qualquer autoridade, e é chamada a ser um líder, não como qualquer líder, mas a ser uma autoridade, um líder como Cristo Jesus, servindo como Cristo serviu, ensinando como Cristo ensinou, amando como Cristo amou, entregando a vida como Cristo entregou a sua vida. Este é o modelo. É assim que Deus quer o pai de família, o homem da casa. Em Efésios 5, 25, a palavra vai dizer: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amai as vossas mulheres, e aí eu posso estender para os seus filhos, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E como foi que Cristo amou a sua igreja? Nós que somos igreja, como é que Cristo nos amou? Dando a vida por nós, se sacrificando na cruz por nós, se entregando, se doando por nós. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, e agora eu falo diretamente para você, homem, pai, para você que é vocacionado a ser pai, ainda não é pai, mas talvez está no caminho. Mas você, homem, masculinidade não é machismo. Ser homem não é machismo. Mas masculinidade é ser homem de verdade. E homens de verdade são semelhantes ao Filho de Deus. Essa é a sua vocação. Ser como o Filho de Deus, como Jesus Cristo. Por isso não deixe com que a mentalidade do mundo
fique dizendo para você que ser masculino, que ser homem, é machismo, que precisa mudar isso, que nós estamos em novo tempo. Não, masculinidade não é machismo, mas ser homem de verdade é ser semelhante ao Filho de Deus, é ser semelhante a Jesus Cristo. Homens de verdade são homens virtuosos ao modelo de Cristo. São homens que buscam em tudo seguir as suas virtudes, o seu exemplo. Isso sim é ser homem de verdade. Isso sim é ser masculino, homem, é ser como Jesus Cristo. O homem virtuoso é aquele que possui integridade, honestidade, retidão, honradez. Um homem virtuoso deve ser um homem da palavra de Deus. Pai, líder da família, homem da casa, seja um homem da palavra de Deus. Seja um homem que busque viver a palavra de Deus. Seja um homem que coloque a palavra de Deus no centro da sua família, da sua casa. Um homem virtuoso deve ser um homem da palavra de Deus, para ser um homem de palavra e de palavra honrosa. E aqui eu quero entrar na liturgia desse final de semana, porque a liturgia é a direção de Deus para nós neste dia. É a direção de Deus para o encerramento deste Kairos. É a direção de Deus para você, pai. E nós ouvimos na primeira leitura, tirada do profeta Jeremias, Jeremias que exercia a sua vocação de profeta, anunciando, denunciando as injustiças das autoridades, mas também denunciando os crimes de um povo que se esqueceu de Deus, um povo que se afastou da presença de Deus. E a consequência daquele que se afasta de Deus, daquele que vive uma rebeldia com Deus, ou daquele que, assumindo uma autoridade, é injusto, a consequência disso é o pecado. E o pecado tem a consequência do castigo. Por isso o profeta, ele denunciava as injustiças das autoridades, mas também o pecado do povo, e dizia: olha, se vocês não se converterem, se vocês não mudarem de vida, se vocês não se voltarem para Deus, vocês serão castigados. Por culpa própria sua, não é porque Deus deixou de amá-los, mas por própria culpa. E com isso o povo começou a acusar Jeremias de estar gerando controvérsias, de estar gerando confusão, de ser alguém que estava com o seu profetismo, com o seu anúncio, com a sua denúncia, causando divisão no meio do povo, causando confusão, causando mal-estar. E a palavra diz: este homem, portanto, se propõe contra o bem-estar do povo e prega a desgraça. Então vamos eliminar este homem, vamos tirar ele do nosso caminho, porque ele está pregando a desgraça e ele está gerando mal-estar. Com certeza deveria estar assim, gerando mal-estar, porque quem é que gosta de ser corrigido? Ser corrigido não é fácil, né?
Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas este era o papel do profeta: corrigir, chamar a atenção, chamar o povo à conversão. É muito mais fácil, meus irmãos, escutar o que nos agrada do que escutar que estamos errados e que precisamos de conversão. Só que Jeremias foi fiel à sua vocação, foi fiel ao anúncio da palavra de Deus, e sofreu as consequências por ser fiel. A palavra vai dizer que ele foi lançado numa cisterna para que ali morresse, mas as autoridades, com medo do que viria a acontecer se um profeta morresse, tiraram ele de lá. Mas com isso nós entendemos, meus irmãos, que Jeremias foi um homem de palavra, foi um homem que honrou com a sua palavra, que não voltou atrás, e que teve palavra de profetismo, a palavra de Deus, mas que não se rebaixou, não se abaixou diante das ameaças, mas foi firme. Ou seja, Jeremias foi íntegro, foi honesto, foi honroso em sua palavra. Uma virtude tão necessária para nós, porém muito esquecida em nossos tempos. E como homens cristãos, nós somos chamados a viver a verdade que é o próprio Cristo e a testemunhar a vivência da verdade em nossas atitudes, em nossas ações, em nossos comportamentos. Você, homem, pai, como eu disse, precisa ser como Jesus Cristo, e por isso precisa também saber honrar a tua palavra, ser homem que é comprometido com a palavra de Deus, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Seja firme com a sua palavra, neste mundo que hoje está tão desacreditado, onde se vive uma completa desconfiança daquilo que as pessoas falam. A gente sempre fica com um pezinho atrás, né? Quando alguém nos fala alguma coisa, quando alguém nos promete alguma coisa, mas entre nós não pode ser assim. Nós precisamos ser homens de palavra, e é preciso resgatar essa confiança, a confiança e a integridade, a honestidade, a retidão da palavra. Eu sempre ouvi muito dizer que a palavra de um homem é uma palavra que precisa ter honra. Um homem precisa honrar a sua palavra. Mas isso vem cada vez mais se perdendo. Nós não podemos ser como o vento. Uma hora sopra para um lado, outra hora sopra para o outro. Meu irmão, seja firme, seja constante, busque a honra da sua palavra. Dentro da sua casa você precisa ser um homem de palavra. Os seus filhos precisam aprender que a sua palavra é uma palavra única, é uma palavra que não volta atrás. Não são meias palavras e nem palavras duvidosas. Por isso, resgate hoje a honra da sua palavra. Resgate o valor da sua palavra, sendo um homem da palavra, a palavra de Deus, para ser um homem de palavra, assim como nos ensinou o profeta Jeremias. E na segunda leitura, vou até pegar aqui, da carta aos Hebreus,
que inicia assim: rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Qual é o combate que nos é proposto? Deixar de lado o pecado, deixar de lado a covardia, deixar aquilo que te impede de ser um homem de palavra, um homem que vive a palavra. Meu irmão, fixe o seu olhar em Jesus Cristo. Ele é a meta, Ele é o modelo. Se você tem buscado modelo para ser um homem dentro da sua casa, um homem que honra a sua palavra, um homem virtuoso, fixe o seu olhar em Jesus Cristo. Ele é o modelo. Jesus Cristo, Ele é a completa dignidade e honra da palavra de Deus. Por isso, se empenhe neste combate. Em um mundo que hoje despreza a questão da honra, em um mundo que relativiza a verdade, que não mais se importa com a retidão, seja você o oposto daquilo que o mundo hoje prega, e seja um homem de caráter, um homem de honra em seu falar e em seu proceder. Jesus Cristo é esta palavra de honra. Não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Vai dizer também a primeira leitura. Nós precisamos resistir até o sangue, mas sermos firmes em viver aquilo que é a palavra de Deus. O evangelho de hoje, Jesus Cristo começa falando para nós que Ele veio lançar fogo sobre esta terra, e como que Ele já gostaria que este fogo fosse lançado. E o mais interessante é que no final vai dizer que Ele veio para ser aquele que iria gerar divisão. É estranho, né? Se você ouvir essa palavra, opa, peraí, mas Jesus veio para unir ou veio para gerar divisão? Sabe qual é a divisão que Jesus veio para gerar? Não é a divisão dentro da sua casa não, com seus não, mas é a divisão da sua vida contra o pecado, contra aquilo que não é a vontade dEle. Jesus é essa palavra que gera divisão entre a verdade e a mentira, entre o que é certo e o que é errado, a virtude e o vício, entre o pecado e a vida de santidade. E esse fogo que Jesus veio lançar sobre a terra, que Ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Esse fogo é o fogo do amor por Ele, do amor pela verdade, do amor pela virtude, do amor pela honra. E o que o fogo faz? O fogo, ele purifica. O fogo, quando ele pega aí quem é da roça sabe, quando o fogo pega nas pastagens, né? O que ele faz? Ele limpa tudo. O fogo que o Senhor veio lançar, o fogo do Espírito Santo que Ele veio lançar sobre nós, sobre esta terra, é o fogo desta purificação. É o fogo que veio para limpar, para tirar essas ervas daninhas que estão aí no seu coração e que tem te impedido de ser este homem. E agora eu estendo também
para todos nós, para as mulheres que têm te impedido de ser um homem e uma mulher de honra, um homem e uma mulher virtuosa, um homem e uma mulher que honre a sua palavra, mas que acima de tudo viva a palavra de Deus. É este o fogo que o Senhor veio lançar. A nossa vida, meus irmãos, ela não pode ser compatível com o pecado. A nossa vida não pode mais ser compatível com o erro, com a mentira. E é essa a divisão que o Senhor veio causar sobre nós. Ele veio dividir. A partir da sua palavra, Ele veio para dividir, nos dividir do pecado, nos tirar do pecado, nos tirar da mentira. Não dá mais para conciliar virtude com vício, verdade com mentira. Por isso você, pai, lembra que eu disse que existe uma autoridade que é própria sua dentro da sua casa, dentro da sua família? Você é chamado a exercer essa autoridade segundo Cristo e ter uma palavra que gere essa divisão dentro da sua casa. Não dá mais para dentro da sua casa viver ao mesmo tempo a virtude e o vício. É incompatível. Não dá mais para dentro da sua casa, pai de família, viver ao mesmo tempo a mentira. E você, com a sua autoridade, a autoridade dada por Deus, precisa ser assim como Jeremias, um profeta dentro da sua casa, e causar essa purificação dentro da sua casa, gerando essa divisão. Essa sim é a divisão que o Senhor quer. Fazer com que o pecado não seja mais compatível dentro da sua casa. Fazer com que a sua palavra seja uma única palavra e assim gere essa divisão. Dividir do pecado, dividir do erro, da mentira. A sua família não deve mais ter vínculos com o mal, e não pode mais ter vínculos com o mal e com o pecado. A sua família não pode mais. Por isso, pai, assuma a sua posição, assuma a sua vocação, assuma o seu chamado, assuma o seu compromisso de homem da palavra e de homem de palavra. Assuma a sua vocação, que é uma vocação que é Deus que te chamou para gerar essa divisão dentro da sua casa, não permitindo mais com que o pecado faça parte da sua casa e da sua família. Jesus disse que veio lançar fogo sobre a terra, veio lançar esse fogo que purifica. Este fogo é o fogo do Espírito Santo. Está difícil para você romper com o pecado, romper com o vício, romper com a mentira, romper com a palavra dúbia? Clame ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo esse fogo que nos purifica, esse fogo que queima o nosso coração e que limpa o nosso coração desses vícios. Por isso eu quero convidar você agora nesse instante a fechar seus olhos por um instante. E nós iremos clamar ao Espírito Santo. O Senhor diz que estava ansioso para que este fogo fosse lançado sobre a terra.
E é este fogo que nós queremos clamar agora. Nós queremos pedir ao Senhor que envie sobre nós o seu Espírito Santo, para que gere do nosso coração essa divisão, de não sermos mais compactuados com o pecado. Não cabe mais o pecado da nossa casa, não cabe mais o pecado dentro da sua casa. A sua palavra precisa ser uma palavra firme, ainda que você sofra as consequências, assim como o profeta sofreu as consequências de ter uma palavra honrosa, uma palavra firme, uma palavra decidida. Assuma hoje para você essa palavra e assuma as consequências de viver um profetismo dentro da sua casa, dentro da sua família. Cantemos, pedindo e clamando ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem iluminar, mostra-me com tua luz os caminhos a me guiar. Toca no meu interior, tira o medo e as desilusões. Vem com teu fogo de amor, e eu quero sempre te amar. Espírito de amor,